Deixa eu só te falar, o Tomás acabou de me passar uma mensagem dizendo que está na van vindo para cá e não está conseguindo acessar a reunião pelo celular, tá? Tá, eu Aí vi vai que ele não atrasar, tá conseguindo. É, eu vi que ele não tá ele não está conseguindo. conseguindo Ele não. entrou duas Ele- vezes ali e não conseguiu. é, Beleza. Muito bem. Essa aqui então são as nossas fotos representando a nossa primeira etapa do treinamento. Se vocês bem lembram, nós tivemos 2 dias de treinamento. E nesses 2 dias de treinamento, a primeira etapa era justamente focar na oratória e na comunicação. Por quê? Eu precisava preparar vocês não somente para o ano de 2025, como também para a segunda etapa do nosso treinamento de abril, que foi o quê? Fazer a união de várias mentes brilhantes na parte do Lego, em que vocês pararam, em que vocês fizeram ali as estruturas, os movimentos. Depois vocês fizeram uma apresentação no Shark Tank da Pandenor, e foi muito legal, foi muito divertido. Então, aqui é um resgate sobre aquilo que fizemos e o que a gente pode cada vez mais melhorar. Bem, quando nós estamos falando de oratória, nós temos que prestar atenção naquilo que a gente fala? Sim, a gente tem que prestar muita atenção no que a gente fala. Assim como nós temos que observar e perceber o ambiente, quem são as pessoas que estão ali, para quem que eu estou falando, quem são as pessoas que estão me observando. E esse ambiente que vocês estão vendo aqui, todos vocês estavam dentro de um ambiente que todos sabiam tudo da Pandenor, né? A princípio, claro que de uma forma generalista, não com profundidade e expertise, mas todo mundo sabia de tudo. Se nós pudéssemos transportar essas figuras que estão aqui na tela para um ambiente de uma empresa, sei lá, uma indústria farmacêutica, e vocês pudessem mudar o assunto que apresentaram aqui, como seria a sua apresentação? Imagine que você está lá, você preparou toda a apresentação e na hora, em cima da hora, alguém chega para você e diz assim, mas não vai ser mais esse público, vai ser esse público. Como nós conseguimos ter esse jogo de cintura, trabalhar com estratégias para conseguir fazer ainda assim esse treinamento? E eu vou dizer, para quem é treinador, para quem dá palestras, para quem dá aula, para quem ensina outras pessoas, nem tudo vai funcionar. A luz pode cair, o slide pode não funcionar, de repente pode até dar um branco, o que que eu ia falar mesmo, o que que eu ia estar dizendo, quem são essas pessoas, alguma coisa, algum dado foge da cabeça, estudei tanto e o negócio saiu da minha cabeça na hora que eu precisava. Então, quando nós estamos falando de oratória, comunicação, é a capacidade que você tem também de se reinventar. E que por mais que você não tenha aquela informação ali, ou por uma pergunta que às vezes ela é capciosa, ela é uma pergunta só para tirar você do conforto e deixar você desconfortável, ainda assim a gente tem que manter a nossa linha de raciocínio. Então, o que que é importante quando nós estamos falando de oratória? Lembrar que precisamos nos preparar. E quando a gente fala de preparação, não é somente a preparação conteudista, porque há muitas pessoas que são muito conteudistas, ou seja, elas sabem muito sobre o assunto, mas elas não conseguem passar adiante o assunto. A didática, talvez não conseguem falar sobre o assunto. Por quê? Porque vem pensamento, vem o julgamento, vem a sensação de desconforto, de exposição, e é o que pega a maioria das pessoas. Entre duas ali, ela fala super bem, traz brincadeiras, traz pontos de vista. Agora, quando começa a encher aquela sala? E aí? Então, aqui a gente vai ver algumas estratégias que passamos lá como uma forma de reforçar a importância da nossa jornada do ano de 2025. A primeira delas, eu preciso saber para que que eu vou fazer essa fala. Estou numa reunião. Para que que eu vou conduzir essa reunião? Qual é o resultado que eu quero chegar? Se é somente para apresentar dados, então você tem que saber que você está indo para essa reunião para apresentar dados, para apresentar uma estratégia, para falar sobre um assunto que foi um erro operacional ou um erro meu, alguma coisa aconteceu. Então, eu preciso saber qual o objetivo que eu tenho. Ele tem que ser muito claro. Por quê? Para evitar que a gente faça 1000 voltas naquilo. Na semana que passou, eu fui fazer um treinamento presencial. E não era um treinamento de oratória, mas eu preciso trazer o que aconteceu. Então, imagine a sala como a nossa, na Pandenor, bem um U, e eu estava bem no meio, naquela sala que é a pior disposição, né, que tem pessoas na lateral. Nós tínhamos um menino ali, e esse menino, todo mundo tinha que fazer uma apresentação de projeto. É uma empresa que todo mundo tinha que fazer um projeto novo. Todo mundo tinha 3 minutos para fazer a apresentação desse projeto. Não era comigo isso, eu só entrei ali porque depois eu ia dar um treinamento com eles, que nada tinha a ver com isso. Mas eu fiquei cuidando e observando.
O que aconteceu com esse menino? Primeiro, ele não se preparou. Segundo, ele começou a ficar por último, ele começou a perceber que muita gente estava sendo aplaudida, muita gente estava, uhul, que legal, muita gente estava entregando o resultado e talvez ele não tenha se preparado para isso. E aí, o que aconteceu? Ele começou a falar, no início, eu juro para vocês, eu entendi o que ele estava dizendo. Mas passado ali, sei lá, 30 segundos, 40 segundos, porque era tiro rápido, eu não tinha entendido mais nada do que ele estava dizendo. Porque ele tinha feito um trabalho no Nordeste com mães atípicas e depois eu não entendi mais nada. Então, o que aconteceu? Ele começou a se enrolar, ele passou do tempo, já disseram assim, terminou o tempo e ele continuou. Então, o que que aconteceu ali? Ele não definiu o objetivo, ele não percebeu o que que ele queria falar e ele não entendeu o recado. Então, o que acontece quando uma pessoa não se prepara? Ela fica julgando e se comparando. A gente tem que ter muito claro a preparação, a objetividade, porque enrolar demais, encher linguiça, como a gente brinca, não é legal. Tornar a sua fala muito rebuscada, muito formalizada, vai fazer com que as pessoas que estão lá do outro lado não entendam e se desconectem com você. Então, a simplicidade, ela é muito importante. E simplicidade não significa falar palavras erradas. Nós falamos sobre isso também. Muitos de nós falamos palavras erradas e eu toquei nesse assunto. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Simplicidade não é sobre isso. Simplicidade é você tornar aquele conteúdo mais claro possível para quem está ali. Imagine que você é de uma área bem especialista e você vai apresentar para uma outra área da Pandenor que entende um pouco, mas não sabe a especialidade. Se você começar a falar sobre metragem, sobre não sei o quê, a pessoa não vai entender nada, ela vai se desconectar. Então eu tenho que saber quem é o meu público e o objetivo disso. O que mais eu tenho que saber? Organizar a pauta. Por quê? Tempo. Tempo é a honra do negócio. Passar do tempo significa que você não está respeitando a agenda dos outros. Então eu tenho muito cuidado. Imagine que eu faço um treinamento e eu quero botar um monte de conteúdo. E eu percebo, mais ou menos na metade, que eu tô com o conteúdo atrasado. E isso já me aconteceu 300 mil vezes. O que que eu faço? Diminuo as dinâmicas, deixo mais rápido, mais ágil, mas eu termino o conteúdo. Eu nunca vou chegar para vocês e dizer assim: olha, pessoal. Só porque vocês merecem, a gente vai ficar mais 40 minutos falando sobre um assunto muito inovador. É mentira. É porque a pessoa se desorganizou. E a pessoa passou do tempo. Então a gente tem que ter muito cuidado com a organização da pauta pelos tempos. Por quê? Porque as pessoas têm compromissos também, assim como você, as pessoas também têm. Então a gente tem que respeitar isso. E um treinador, uma pessoa que ela é colaborativa, que ela quer ensinar, ela precisa prestar atenção nisso. Principalmente muito perto assim dos lanches, almoços, ir no banheiro. E há muitas vezes que eu no online acabo esquecendo de dar intervalo. E isso é muito ruim, porque as pessoas elas querem o quê? Dar uma descansada. Então, ainda mais no online. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Deixa coisas escritas, lembrar alguém, lembrar você e principalmente respeitar o tempo do treinamento. Você pode até nem dar intervalo, mas respeite o início e o final, tá? Então, é bem importante. O que mais que é importante e relevante para nós? Que a gente possa perceber a linguagem a ser usada. Essa imagem é a imagem que nós trabalhamos sobre pessoas que são visuais, auditivas e sinestésicas. Vamos lembrar isso aí? A maioria das pessoas no mundo, são pessoas que precisam ver para crer. Então, você precisa ter um material para que elas possam bater o olho e entender. Por exemplo, esse slide. Esse slide ele é muito simples. Ele tem três figuras e, sei lá, quatro frases. É isso? Sim. Então, o slide ele complementa a minha fala. Ele não pode substituir a minha fala. Quando que ele vai substituir a minha fala? Quando é uma planilha, quando é um gráfico, quando é uma coisa, um documento que todo mundo precisa olhar para fazer conferência, aí sim. Porque se você colocar um slide cheio de coisa escrita, o que vai acontecer? Bagunça visual. E uma pessoa que é visual e ela precisa ver para crer, ela já não sabe mais o que que ela olha na tela, ela já não sabe mais nem o que que ela nota, ela se perde. É a mesma coisa que você está acostumada a ficar a vida toda num espaço e aí você vai para um lugar totalmente diferente, você não sabe para onde olha. É muita coisa, é muita cor, é muita luz, né? Então, assim, é importante cuidarmos aquilo que é visual. E o visual tem que ser aquela coisa que vai prender a atenção e não dispersar.
Cuidado com isso, tá? Se às vezes é um texto que é muito longo, vai abrindo ele como animação. Então, primeira frase, segunda frase, terceira frase, como eu fiz aqui, ó. Vai abrindo como animação, porque não fica todo aquele texto grandão, a pessoa lê tudo e não presta atenção no que você fala. Lembrando, os slides, a apresentação é uma complementação. A adaptação da linguagem, ela também está na forma que você expressa. Então, há muitas pessoas que precisam escutar para entender. Portanto, trabalhar acordes vocais, as qualificações da sua voz, com paradas estratégicas, uma rapidez fluida, vai fazer o quê? Com que a pessoa prenda atenção. Quando ela prende atenção, ela está envolvida no seu conteúdo. Quando você percebe dispersão, é legal fazer o quê? Perguntas, é legal você contar uma história, é legal trazer uma coisa curiosa, é legal fazer gestos que vai trazer a pessoa de volta. Porque sim, nós temos os espaços da nossa cabeça, janelas de atenção, que hoje em dia já se percebe que é menos de um minuto a atenção. A pessoa não gostou disso aqui, ela passa para cima, é ou não é? Não tem as redes sociais? Não gostei disso aqui, passo para cima. Gostei, fica um pouco mais. Gostei muito, vejo de novo o vídeo. E o que é muito difícil isso acontecer. Então, quando nós estamos falando de estrutura auditiva, significa o quê? Voz, velocidade, que a voz é a altura, né? Velocidade, ser uma estrutura mais grave do que aguda. Aguda você pode chamar atenção, mas não fique por muito tempo trabalhando na voz aguda. Então, quando nós estamos falando de voz, significa que eu estou prestando atenção através do quê? Da escuta. E fazer perguntas, você também traz uma integração. E nós temos a última etapa, que é o sinestésico, que tem esse desenho do menininho aqui, ó. Ele tá escrevendo, desenhando, olhando alguma coisa, não é? O sinestésico é aquele que registra. Você consegue perceber que a pessoa é sinestésica quando ela está escrevendo o que você está dizendo. Ou se ela não tem nada para escrever, ela fica pegando alguma coisa. Ela fica passando a mão, ela fica botando a mão na boca. São pessoas que elas estão o quê? Vendo ou escutando, só que está faltando alguma coisa. Então, nesse falta alguma coisa, ela fica mexendo em coisas, fica mexendo nos dedos, fica cutucando, fica alguma coisa. O sinestésico, ele precisa estar envolvido, senão ele não presta atenção. O envolvimento pode ser um envolvimento emocional. Você pode trazer, por exemplo, uma fofoca. Você pode trazer, por exemplo, situações que são bem difíceis e sabia que a notícia triste, coisas negativas, pressão envolve bastante. Então você pode contar uma história, pode trazer uma referência. O sinestésico, ele também se envolve quando ele tem alguma coisa para registrar. Portanto, se você puder, quando começar fazendo um treinamento, você levar algumas coisas para essas pessoas registrarem, por mais que elas não usem, ainda assim ofereça para elas. E se você quer prender a atenção dela, diga assim: isso aqui é importante, pessoal, registrem aí. Que é uma coisa que eu sempre falo. Então, pessoal, anotem aí que não está na apostila. Ou registrem, risquem aí essa informação. É como se eu estivesse dizendo assim: para de mexer no seu celular, para de ficar no fantástico mundo de Bob e volta aqui comigo. Volta aqui, porque aqui é importante o que a gente está fazendo. Quando nós estamos falando de adaptação da linguagem, a minha orientação é: utilize as três estruturas. Não fique pensando que todo mundo vai ser visual. Não. Tem muita gente que tem uma secundária sinestésica. Então, eu sou muito visual, gosto muito de ver para crer, mas eu preciso fazer para entender. Então, eu preciso escrever, preciso me envolver, preciso responder perguntas. Enfim, esse envolvimento vai fazer com que o seu curso, o seu treinamento, a sua reunião, a sua apresentação, o seu alinhamento, as DDS são reuniões de alinhamento. Significa o quê? Que você vai trazer o quê? Memória de longo prazo. Quanto mais vocês estruturarem essa brincadeira aqui, mais as pessoas conseguirão registrar. É como se eu estivesse nesse momento dizendo assim: presta atenção, radar dos olhos, presta atenção, radar dos ouvidos, presta atenção, radar do sentir. E esses três radares se complementam e fazem com que você grave a informação. Lembrando que emoção é o que mais grava de informação. É o que mais grava de informação. Quanto mais emoção, melhor. Muito bem. Diante disso, o que que é interessante? Que você possa perceber dentro do seu dia a dia como você pode melhorar. Se você pudesse pensar nessas três estruturas, tem mais outras agora que eu vou passar para vocês, mas nessas três estruturas, o que que você percebe que muitas vezes se perde?
Quando eu falo de organização à pauta, é o que que você vai organizar na sua fala. Então, isso aqui é bastante importante. Muito bem. Pense aí, registre e qualquer coisa saibam que eu estou aqui. Bora para a próxima. Quais seriam as outras etapas? Praticar. Quando a gente vai fazer uma apresentação, uma reunião e tudo mais, é importante que você pratique. Por quê? Porque por mais que você ache que tem o domínio, alguma coisa pode acontecer. Por exemplo, imagine que tudo que eu estou falando aqui está dependendo da luz. Ou seja, pessoal, eu vou fazer uma apresentação hoje para vocês, tananana, mas eu não decorei nada. Não decorei nada. Eu sei que tá ali, sei explicar. Quando o item vem, eu consigo aprofundar. Mas eu não sei, por exemplo, o que que vem depois desse item aqui. Uma pessoa que não sabe a organização da sua apresentação, ela pode estar fadada a erros bem graves. Porque pode acontecer de simplesmente o slide não funcionar, como aconteceu milhares de vezes na minha vida. Pode acontecer das apostilas não chegarem, como já aconteceu comigo ainda esse ano. Eu fui para um treinamento e eu deixei as apostilas em casa. E o treinamento era em Minas Gerais. E aí? Tudo certo. Finjo que não tinha apostila, pego umas folhas sulfite, folha de ofício e vamos lá fazer. É isso que acontece. Esse movimento de fazer práticas antes significa saber como você vai conseguir resolver as coisas de forma mais prática sem se apavorar. A prática vai fazer com que você domine o conteúdo e, inclusive, que você inove na hora de fazer a apresentação. Então, imagine que eu estou aqui fazendo a apresentação e eu estudei tanto isso que eu já sei de cor e salteado. Eu posso acrescentar com histórias que eu não tinha pensado. Lembrei de uma situação, costurei com uma outra, trouxe um exemplo de fulano de tal. Então, quando eu pratico, eu tenho condições de acrescentar, incrementar a minha forma de expressar. E fica mais linda, que fica mais sofisticada, fica mais interessante quando eu consigo acrescentar. Então, a prática antes é a dedicação que você vai ter antes de começar. Isso é bem importante. Que mais? A outra situação é que você possa se antecipar a desafios. Significa o quê? Ter previsões do que pode vir a acontecer. Por exemplo, acabei de falar, não funcionaram os seus slides. Outro exemplo, você tinha o material de apoio não chegou. Por exemplo, você não ter um quadro branco quando na verdade estava tudo certo para você ter e as coisas que você ia trazer eram todas escritas ali no quadro branco. Como é que você vai fazer sem um quadro branco? Sem apresentação, porque você gosta só de fazer um flip chart. E aí, você vai ter que fazer manobras gestuais. E é bem importante pensar que antecipação de desafio significa o quê? Que providências eu tenho que ter caso algo dê errado. Esses dias, não faz muito, quer dizer, faz mais ou menos, foi em março, eu tava dando um treinamento e simplesmente a minha sandália abriu no meio do treinamento. Fiquei ali na ponta dos pés, ninguém notou. O que que eu fiz? Dei o intervalo, troquei de sapato, ninguém observou que eu tinha trocado de sapato e vida que segue. O que que é importante? Se eu não tivesse aí, ter do domínio da situação e me antecipado do que eu poderia fazer ali, talvez colocar um intervalo, óbvio que eu antecipei um intervalo, é lógico que eu antecipei. O que que aconteceria? E disse assim, pessoal, vamos ter que parar um pouquinho o treinamento, que aqui tô com um problema técnico. Então, assim, é importante nós pensarmos que existirão desafios. Já aconteceu também esse ano comigo de eu estar com uma turma extremamente hostil. Vamos pensar em outras palavras? Agressiva entre eles, comigo. Então eu cheguei ali para trazer o paz e amor e não foi tão fácil assim. Então eu estava dando treinamento, a pessoa já me interrompia e era online. Ela abria o áudio dela e saía falando, sem pedir permissão, sem levantar a mão. Então, assim, eu sempre faço acordos no início do treinamento. Pessoal, a gente vai fazer assim, 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 nananana. E a pessoa não criou, não acordou comigo isso e ela me interrompia. E chegou um momento que eu disse assim, pessoal, para não interromper o nosso fluxo, eu vou deixar as nossas perguntas para o final. E aí a pessoa abriu de novo o áudio e disse assim, mas eu prefiro fazer durante. Eu digo assim, mas aqui eu estou dando um treinamento. E é importante que a gente inicie e termine o assunto. Portanto, nós vamos deixar as perguntas para depois. E aí eu silenciei todo mundo. Ambiente extremamente hostil. Porque se nós não nos impomos como treinadores, alguém vai fazer isso.
Então, assim, eu tava levando na brincadeira, eu tava ha-ha, e eu percebi que era hora de dar uma puxada. Então, isso aconteceu comigo. E assim, foi muito legal, porque depois disso, peguei o respeito, depois disso, fizeram as tarefas, as dinâmicas, porque que era acontecia? Não estavam querendo fazer as coisas. Então, há momentos que a gente tem que, de alguma forma, impor de forma, obviamente, formal e com educação, né? E para que a pessoa lá do outro lado saiba que nós não estamos aqui brincando de contar piada, sabe? A gente não está aqui brincando, nós estamos trabalhando. Nós estamos apresentando algo que é muito importante, algo que eu me preparei. Então, antecipar desafios é mostrar para as pessoas que você está preparado. Aconteceu também uma coisa que é meio cômica, mas eu tenho que contar para vocês esse ano e que pode acontecer para vocês também, que é a seguinte. Estava eu dando um treinamento para uma diretoria, então eram só diretores. E assim, eu sentia que as perguntas, elas não eram daquela pessoa. Então, imagina que eu tô aqui falando sobre antecipação de desafios, daqui a pouco abre para perguntas e a pessoa perguntava assim: Vem cá, Ana, o que que você acha de tal coisa, tal coisa, tal coisa? Respondia. Aí depois de novo: E o que que você acha da pesquisa tal, tal, tal? Eu sabia, tudo que ele me perguntava, eu sabia porque eu tinha estudado bastante, né? E aí eu comecei a pensar. Aí no segundo encontro de novo, que era uma vez por mês. Aí no terceiro encontro de novo. Aí no quarto encontro eu peguei a jogada. Ele estava fazendo o quê? Pegava a informação, jogava no chat GPT e mandava o chat GPT formular perguntas para me fazer. E aí eu comecei no quarto encontro dizendo assim, pessoal, o chat GPT hoje está de folga, então hoje a aula é comigo. Se vocês quiserem formular perguntas, formule a partir da mente de vocês, e não do chat GPT. E todo mundo dava risada. Mas é por quê? Porque a pessoa, ao invés de prestar atenção no que eu estava trazendo, ela pegava as informações, jogava lá e tentava fazer perguntas para mostrar que tinha sabedoria, para mostrar que tinha ponto de vista, para mostrar que tinha voz. Poder, né? Vocês lembram da gestão de conflito que a gente falou sobre poder? Pessoas que gostam disso. Então ela começou a fazer isso. Depois disso, nunca mais fez. Então ali foi cômico, foi engraçado, mas o outro foi hostil. Então a gente precisa pensar nesses desafios que podem acontecer. E pode acontecer esse desafio de o meu treinamento não estar adequado com aquelas pessoas que estão ali. Talvez é muito superficial o meu treinamento, eu preciso aprofundar mais. Talvez o meu treinamento é muito profundo e eu preciso deixar mais superficial. Então essa flexibilidade você precisará ter. Imagine que você tem uma reunião para fazer daqui a uma hora. E essa reunião você teria, sei lá, 30 minutos para fazer a sua apresentação. Eles se atrapalharam nessa reunião, o seu assunto é extremamente importante. Você precisa apresentar, porque é uma venda de uma ideia da sua área. Você precisa isso, só que deram para você 10 minutos. Então, de 30 virou 10. Pode acontecer? Pode. Antecipe seus desafios. Faça um mapa mental na hora de fazer a prática ali. Você faz as apresentações em casa, apresenta para o colega, enfim, mas faz um mapa mental com pontos que você precisa falar. Porque se tiver que reduzir o tempo, como já me aconteceu 300 mil vezes, você tem essa carta na manga para conseguir ser mais rápido, estratégico e dar os recados, as mensagens, endereçamentos que a gente fala. Então, é importante fazer isso. Que mais? Improvisação. O que que a gente usa essa improvisação? Para que que a gente usa improvisar? Na verdade, improvisar, a gente improvisa o tempo todo. Vamos lá, estamos fazendo um almoço. Aí o almoço tem arroz. Precisamos fazer arroz, só que o arroz não tem mais. Terminou o arroz, tem só um pouquinho ali na xícara. E aí? A gente vai ter que improvisar. Improvisação significa que você vai ter que dar um jeito. Essa é a resposta. Que jeito você vai dar? Imagine que você está aqui nessa mesma reunião e alguém faz uma pergunta que você não sabe. Já te aconteceu, Ana? Sim, milhares de vezes. E o que que eu faço? De duas, uma. Ou eu digo assim: olha, eu não tenho todas as informações agora para você. No entanto, eu me comprometo até o final do dia a te reportar essas informações e eu tenho que buscar com a área também esses dados. Ou você pode simplesmente dizer assim: será que a gente pode falar depois sobre isso, só para a gente não interromper o fluxo aqui, porque a gente tem o tempinho, e depois eu sento para conversar com você e apresentar essas informações, ou responder perguntas? Ou você pode justamente dizer assim: será que a gente pode deixar as perguntas e respostas para o final, só para não comer o nosso tempo de conteúdo, e aí dá tempo para você pensar? Outra coisa que é interessante também, já me aconteceu. Imagine que existe uma pessoa que ela entra na sua reunião só para te testar. Vai testar o tempo todo.
e testa. Testa por quê? Porque ela quer ver você crescer. Então, ela vai fazer perguntas que não sejam perguntas confortáveis. E existem pessoas que são assim, que fazem perguntas que são desconfortáveis, mas que essas perguntas servem para nos fazer crescer. Então, aquela pessoa que eu disse que ficava procurando no chat GPT, ela me fez crescer. Eu comecei a me preparar mais, porque eu sabia que viriam algumas perguntas ligadas a algo que talvez eu não teria estudado. Então, eu tenho que pensar sempre com a cabeça daquela pessoa. Muito bem, estou aqui fazendo a apresentação. São dados sensíveis que eu estou trazendo aqui. E aí vem aquela pessoa e faz aquela pergunta fatídica para te tirar da zona de conforto, né? Então, você vai ali, faz a ela, deixa ela falar. Enquanto isso, é interessante que você tenha esse brinquedinho aqui, copo de água. Para que que o copo de água serve? Ele serve para justamente trabalhar suas cordas vocais quando estão ressecadas. E é muito importante você ter isso do lado, não gelado, uma água normal. Segundo, é o tempo que você tem, a gente chama de quebra de padrão. É o tempo que você tem de pensar enquanto a pessoa está ali fazendo perguntas. Esse momento em que você está se hidratando é o momento que você pode o quê? Olhar para cima, pensar no que vai responder ou gerenciar suas emoções, porque a pessoa está mais atrapalhando do que ajudando. Então, é o momento que você vai se hidratar, vai melhorar suas cordas vocais, vai olhar para cima, tomar tua água, dá aqueles 15 segundos e volta com a resposta. Qual resposta? Se você sabe a pergunta, né? Beleza, já responde. Se você não sabe, aloca para depois no final. Então, perguntas e respostas a respeito disso, que vai sair um pouco do conteúdo, colocamos para o final. Ou eu não tenho todas as informações agora, eu preciso buscar na área, eu preciso pegar mais informações para consolidar isso e entregar para você. Quando eu não sei, quando é difícil, ou quando é uma coisa que eu não quero expor, que tem gente que faz perguntas para expor um ao outro, né? Parece roupa suja sendo lavada, eu posso fazer esse tipo de coisa também. A improvisação, ela serve não para você mentir, jamais será. Não para você esconder coisas, jamais será. Mas para você conseguir resolver essa rota de fuga quando não sabe, quando está muito contagiado pelo ambiente, ambiente pressionando, tá estressante aquele momento. Então você vai ali, toma sua água e faz esse improviso. É bastante importante. Quando uma pessoa vem com uma pergunta que você percebe que não tem a ver com conteúdo, você pode pontualmente já dizer assim: olha, eu sei a resposta, posso responder. Só que é importante a gente pensar que esse não é o foco do nosso treinamento de hoje, ou esse não é o foco da nossa reunião. A gente pode abrir uma pauta para essa reunião, tá? Então a resposta é sim, só que a gente vê isso depois, tá? Então é importante que você dê um ponto de vista, sim, não, ou nós vamos ver depois, caso você não consiga trazer um sim ou não. Só que é importante você dar esse ponto de vista para que a sua reunião não fique maculada, ou seja, cheia de coisa que não faz sentido. E eu lembro que eu falei para vocês no nosso treinamento a respeito de uma péssima experiência que eu tive em 2017, onde eu paguei caríssimo por um treinamento. Caríssimo. Fui com uma expectativa lá no alto. É ruim botar expectativa. Não é bom botar expectativa. A expectativa tu bota em você, não no outro, na situação. Não coloque expectativa no que o outro vai fazer, porque ele pode quebrar essa expectativa e te frustrar. Você cria percepções sobre você, naquilo que você controla. O que você não controla, não crie. Então, o meu desespero foi esse. Eu criei uma expectativa. E eu cheguei nessa aula, que eram de 2 dias de aula, com a expectativa de que eu ia aprender muito, ia chegar com muita bagagem, aliás, sair com muita bagagem daquilo. E o que que aconteceu? Uma grande terapia de grupo, onde cada qual trazia seu ponto de vista, onde cada qual contava sua história. Até o meio-dia eu fiquei olhando e digo assim, mas deve ser a proposta, assim, para dar o start no treinamento. Chegou no final do primeiro dia, eu não acreditei. No dia seguinte, a gente ainda cria expectativa. Não, agora vai ser diferente. Não, não foi. E eu saí depois do meio-dia do segundo dia. Não teve condições. Então, o que a gente precisa é respeitar os temas, respeitar as interações. A improvisação, ela também está em você perceber que o tempo está muito curto e você, ó,
correr com o treinamento. Mas esse correr com o treinamento, correr com a sua reunião, correr com a sua informação, não significa que as pessoas vão notar isso. Significa que você vai saber, mas a galera lá não vai saber, porque elas não sabem o que que você vai falar, elas não sabem os tempos que você colocou para cada assunto. Então, improvisar significa corta a dinâmica, corta ali perguntas e respostas e toca batidão. Principalmente porque a pessoa sabe do que vai se tratar o treinamento, sabe do que vai se tratar a reunião. Se você começar a cortar a informação, vai pensar, tá faltando coisa. A pessoa tá escondendo coisa. Então ela começa a alucinar. O que que é importante? É que esse improviso nós possamos levar para a nossa vida. Improvisar significa gerenciar as nossas emoções. Improvisar significa gerenciar os nossos comportamentos. Improvisar significa você perceber como resolver situações que muitas vezes você nem pensava que pudesse acontecer. Antecipar a desafio significa previsibilidade. Você é previsível. Antecipar desafios é previsível. Acabou a luz, o que que eu faço? Teve uma época aqui, e a gente já está entrando nessa época aqui em São Paulo, que chove, mas assim, chove de tempestade, de cair o mundo, acabar a luz e tudo. E aí eu comecei a perceber o que que eu podia fazer. Eu nem pode, mas eu sei que no meu condomínio tem gerador. Então eu tinha um treinamento extremamente importante para dar. Eu peguei uma extensão, puxei lá do corredor, liguei meu computador e foi. Passou o treinamento, desliguei tudo, respeitei as regras do condomínio. Mas assim, eu estava desesperada. Então, diante de uma situação, antecipar a desafio significa o quê? O que que pode acontecer se caso acabar a internet, acabar a luz, acabar não sei o quê? Eu não tenho um documento, não tenho o material, as pessoas ali não chegarem em tempo, porque pode acontecer presencial, às vezes que as pessoas chegam atrasadas, você tem que estar ali, mas a galera chega atrasada. Então, isso é antecipar desafios. Agora, improvisar são coisas que você não sabe, você não controla e nem imagina que possa acontecer. Portanto, gerenciar as emoções, gerenciar comportamentos, manter o fluxo, manter a ideia, vai fazer com que você consiga dar um jeito dentro da sua fala para conseguir entregar o que deseja, ou pelo menos chegando perto daquilo que desejava. Improviso significa o quê? Mudança de rota inesperada e naquela hora, naquele momento. Não se antecipa, não é tipo acabou a luz, daqui a uma hora vai ser o treinamento. Não. Improvisar é na hora. Então é muito importante que nós saibamos gerenciar as nossas emoções. E a gente falou sobre isso. Quando nós começamos o treinamento, eu reforcei uma prática que nós trabalhamos lá em 2023 para quem é das antigas, que é a respiração. Quando a gente trabalha a nossa respiração, nós organizamos a nossa cabeça. Nós organizamos o nosso estado emocional e nós organizamos, portanto, a nossa linguagem não verbal. Muitos de vocês ficou nervoso na hora de apresentar, ou ficou nervosa na hora de apresentar, e aí botou a mão no bolso. E aí lembrava que não era para botar a mão no bolso, aí soltava. Outros seguravam o material na mão. Então, assim, ali é o ambiente que a gente precisa errar, para que eu possa olhar para vocês e dizer assim, cuidado com isso. Agora, se vocês não errassem na minha frente nos vídeos que nós revisamos, eu nunca saberia que isso ia ser uma falha sua, um gap seu, algo que você precisava desenvolver. Portanto, veja que importante as trocas que nós fizemos. Nós fizemos trocas com improviso, nós fizemos, e muitos de vocês improvisaram. Teve gente ali que tinha uma ideia fixa para fazer um treinamento, aliás, uma apresentação, chegou em cima da hora, não vai dar. Improvisaram. Isso é improvisação. É se permitir mudar uma ideia, logicamente, sabendo que o resultado é aquele, mas você mudar o comando, mudar a rota. E tá tudo bem. O problema é quando a gente se pune por aquilo que você não se permite mudar. Então, o nosso encontro de hoje foi justamente que a gente pudesse pensar que existem essas facetas que são importantes para nós. E aí eu quero mostrar para vocês o resgate de algumas imagens, que hoje é de lembrar, né? Algumas imagens de alguns projetos do nosso Lego, aí estão os meninos, fizeram a apresentação, que da primeira turma em que vocês fizeram apresentações, algumas delas foram levadas adiante no Shark Tank, outras não foram levadas, mas foi um momento muito divertido. O método Lego Serious Play é um método que ele serve para que você possa sair desse julgamento dos seus olhos, olhando para as pessoas, pensando no que vão dizer e colocar o seu cérebro nas suas mãos. E quando você bota o seu cérebro nas suas mãos, você permite o quê? Você permite criar. Portanto, nós trabalhamos em momentos de criação.
momentos criativos de resolução de problemas, de percepção da mudança. E aí o negócio caía, aí montava tudo de novo. Enfim, nós trabalhamos com essa improvisação também. E vocês improvisaram, e vocês sentaram ali, nada foi pensado antes, talvez uma ideia aqui ia rolar, mas vocês não tinham sentado antes e pensado, vamos fazer isso, e já saíram fazendo. Até porque vocês nem sabiam que a gente usa o Lego. Vocês ficaram sabendo no dia de treinamento. A turma 2 sabia, mas a turma 1 não sabia. E aqui está a nossa turma 2, né, das apresentações, onde vocês também fizeram as apresentações de uma forma extremamente estratégica, organizada, divertida. E aí estão as fotos para mostrar o quão legal foi se permitir fazer uma coisa que vocês nunca tinham feito. E eu recordo que eu falei logo, foi ano passado, em 2024, teve um tema que eu falei assim: quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? E aí foi nesse momento aí. Muitos de vocês nunca tinham, aliás, nenhum de vocês tinham usado o método Lego Surplay. Outros já tinham mexido em Lego, outros nunca mexeram em Lego, montaram talvez blocos grandes, que não é a mesma coisa. Mas vocês tiveram uma experiência divertida, legal, e vou dizer, bastante instrutiva, porque vocês esqueceram do mundo e só focaram naquilo. Eu pedi, saiam, tirem coisas da mesa, esqueçam o mundo lá fora e foquem somente naquilo que você precisa fazer. E vocês entraram no que a gente chama de flow. O que é o flow? É a capacidade que você tem de entrar em um fluxo e você não percebe tempo, momento, é um estado alterado de consciência. Você entra na experiência e nem percebe o tempo passar. Infelizmente, a gente usa esse flow para mexer em rede social, fazer coisa desnecessária, né? Se nós usássemos esse flow como nós usamos nessas práticas para fazer coisas que sejam importantes, seria tão mais legal esse mundo. Então, aqui tá a nossa oficina prática de Lego e aqui temos as nossas apresentações. Aqui, Laboratório do Saber dos meninos, tan, 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 né? A carga rápida dos meninos. E aqui, o Saúde 360 foi primeira turma, nosso primeiro grupo, foi aplaudido de pé, foram apresentações incríveis, baseadas no quê? Na experiência que vocês já tinham, nas ideias de algum ou de outro, que trouxe ou trouxeram projetos muito legais. Então, nós tivemos essas três oficinas na apresentação do Shark Tank, e que foi muito bacana, e eu quero parabenizar novamente pela apresentação de vocês. Vocês usaram aquilo que nós havíamos trabalhado dentro das oficinas da oratória e das apresentações técnicas de apresentação aí. Muito bem. Também nós temos da segunda turma, ó, o Pandenor Gestão 360, nós temos o Pátio Pandenor e nós temos o Pandenor Sustentável. Todos ali trabalharam com inovação, todos vocês trouxeram soluções, todos vocês, tanto da turma anterior como dessa, turma um, turma 2, nós falamos sobre como fazer diferente algo que eu domino. E por que não melhorar? E aí eu pergunto para vocês, por que não nós melhorarmos cada vez mais a nossa capacidade de comunicação, nossa capacidade de exposição de informação, através desses registros, de investir em si? E vocês fizeram trabalhos extraordinários, né? Vocês fizeram trabalhos em curto período, pequeníssimo período, vocês fizeram apresentações. E foi muito bacana porque vocês se desafiaram. Aqui não teve nada confortável, foi tudo zona de desconforto mesmo. Onde tiveram perguntas, onde fizeram perguntas que não estavam combinadas, onde receberam também aplausos, onde vocês foram reconhecidos e estiveram no palco. Então, tanto a turma 2 como a turma um, vocês arrasaram e eu sou muito orgulhosa do trabalho que vocês puderam fazer nas apresentações individuais de Shark Tank. Parabéns para todos vocês e eu quero agora ver o rostinho de vocês. Vamos parabenizar todo mundo por tudo que vocês fizeram nesse ano de 2025. Sou muito feliz, sou muito grata, sou muito orgulhosa por vocês terem participado comigo de uma forma tão legal e se engajado e se entregado e trazendo dentro das mentorias coisas novas que poderiam vir a melhorar, perguntando como pode fazer essa melhoria e sempre pensando que ser líder é saber ensinar
a voar e não cortar asas. Lembra dessa frase? Liderança é não cortar asas, é ensinar a voar. Portanto, que todos nós saibamos sempre ensinar essas pessoas que dependem da gente todos os dias o que fazer, o que direcionar, como fazer, que nós saibamos ensiná-los a voar, assim como vocês estão voando. Então, parabéns pela entrega de vocês novamente. E muito obrigada por sempre me prestigiarem. Vocês arrasaram! Uhul! Foi ótimo mesmo, amei. Técnica maravilhosa essa do Lego. Eu nunca tinha feito nada assim de Lego, né? E mexeu muito com a imaginação. Não sei os meninos, né? Que é geralmente menino que mexe, né? Mas assim, até a gente brincou, eu e Tiago, a Dilma, Dixon também. Meu Deus, acho que isso não tem nada a ver. Aí, Tiago, não, isso tem a ver sim. E aí todo mundo foi concordando, porque assim, um tinha uma visão e o outro não, né? Aí, não, Uhum. esse portal aqui é a recepção. Aí, esse aqui é Michel, vamos fazer Michel. Foi legal, foi bem, foi top. Foi muito, muito bacana. E assim, quando a gente olha e fica pensando, por onde eu começo? O que que eu vou É. fazer? Nossa! Enfim, inclusive minha malinha dos Legos está aqui, porque amanhã eu tô indo viajar para fazer mais uma prática também. E essa turma é a segunda vez que eu vou fazer, eles adoraram as práticas. Então, o que eu trago para vocês é uma corresponsabilidade. O que que é corresponsabilidade? É nós termos a responsabilidade de continuar a aprender e evoluir, assim como a Pandenor está investindo em todos vocês. Vocês sabem que a Pandenor investe pesadamente todos os anos para treiná-los, treinamento de soft skills, com mentorias. Eu posso dizer, pouquíssimas empresas fazem isso. Então, primeiro eu quero agradecer pela Pandenor sempre me escolher para estar junto com vocês. Me sinto Pandenor, ainda está faltando meu crachá, Daniele. É o terceiro ano seguido que eu digo que eu não É, tenho já meu é crachá. funcionária, né? Ó, todo mundo tá de prova que eu tô pedindo de novo meu crachá. Vou chegar em março e a portaria vai me barrar de novo. Mas não vão Tudo culpa do providenciar. Gixon, culpa do Gixon. Ana, Não, vai é, não, eu não quero o crachá. Tá bom. Ana, obrigado aí pela parceria, viu, Ana? Obrigado pelas dicas, tudo muito importante. Ah, tem ajudado muita gente aí a desenvolver, a gente se conhecer mais, praticar mais o que a gente precisa evoluir. Isso é sempre muito importante. Obrigado aí pela parceria, pelas dicas. Muito bom ter você Vocês aí no ano merecem. 2025. Muito bom Vocês ter você aí junto merecem. com a gente no ano 2025 e 2026 vem aí para a gente continuar o ótimo trabalho e muito obrigado por tudo, Dia viu? 2 estou aí, gente. Dia 2 de março estou aí com vocês. Olha Boa. que legal. Isso aí. Organizem-se. Valeu, Ana, também Diga, meu querido. agradeço aí. Foi um ano bastante, vamos chamar, recheado, né, com desafios. Fizemos aí um grande trabalho, um diferencial. E agradeço também o teu acompanhamento, né, o teu ensinamento, que isso desenvolve a gente, mesmo a gente dentro do nosso cotidiano, né, fazendo apresentações, mas sempre vem algo para enriquecer e a gente está sempre melhorando. Eu agradeço demais aí pelo teu trabalho. Vocês merecem, meu amigo. Gosto muito de estar com vocês. O meu brilho nos olhos é quando eu falo da Pandenor, quem são os líderes da Pandenor, como vocês estão hoje. Vocês cresceram, olha, uma crescente incrível. Uma curva de aprendizado, maturidade maravilhosa. Parabéns por todos vocês, viu? Muito legal. Muito Obrigado, obrigada por Ana, ser mais uma parte. vez aí, agradecendo a você, né? Acho que essa interação entre os setores foi muito importante, né? O conhecimento que você passou, a gente se tornou mais unido. Eu vejo a união entre os setores, manutenção, operação, qualidade, RH. Acho que é importante, acho que todo mundo aprendeu, certo? E a gente ainda está aprendendo, né? Aí ano que vem com você novamente, é isso. Já te desejo aí um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para você e toda a sua família. Que Deus te abençoe, continue te Amém. abençoando como você é e até o ano que vem. Amém. Muito obrigada, Ô, Tiagão. Ana, o Tiago não falava assim, não, Ana. Depois que ele veio trabalhar comigo, ele tá entendendo? Tá fazendo um comercial. Depois da oratória, né, também? É.
Bom, Ada, eu também quero deixar aqui meus agradecimentos, né, pelos seus ouvidos, né, pelos conselhos, pela ajuda, né. Foi realmente muito importante mesmo, foi impactante, né, e te agradeço por isso. Você é uma pessoa Riz, ótima, né, e boas festas para todos nós. Risa, muito obrigada, viu, pela sensibilidade. Eu espero que eu realmente tenha, de alguma forma, te apoiado aí na tua jornada. Obrigada, Demais, demais. Obrigado também. obrigada. Obrigada, querido. Ana, eu também quero agradecer, né? Esse ano foi um ano cheio de desafios, né? E assim, a evolução, né, que aconteceu tanto comigo e como o meu setor também, porque a gente transmite, né, tudo que a gente consegue captar de você, a gente transmite. Então, vale muito, né? Valeu muito a pena. E eu posso dizer que você, assim, tem uma grande parcela, né, em toda essa evolução. E a gente só tem a agradecer, né? Então, assim, receba o meu muito obrigado e o muito obrigado do setor, porque evoluiu como um todo, né? E aí, estamos aí para 2026 aprender mais e mais. E como o Tiago disse, a união foi primordial, eu acho, né? Eu acho que evoluiu bastante essa questão dos setores se unirem para todo mundo trabalhar em conjunto e no mesmo sentido. Muito legal. Obrigada, Obrigada, viu? Dilma. Parabéns pelo setor, viu? Vocês estão em evidência, parabéns. Obrigada. E o que que é legal, né, pessoal? Ano que vem, não sei se todos estão sabendo, mas ano que vem a gente vai trabalhar com, vai fazer, não é o mesmo treinamento, porque liderança tem treinamento diferenciado, mais profundo e tático, mas a galera da operação, a galera do ADM, a galera que fica aí dizendo assim, nós também queremos treinamento, eles vão ganhar também. Vocês todos estão sabendo, mas a gente está organizando uma Pô, grade de treinamento para que todos possam ter a experiência de desenvolver comunicação, desenvolver a parte de gestão emocional, desenvolver o cuidado com o outro, porque todos nós trabalhamos juntos e nós temos que cuidar um do outro, né? Então, nesse sentido, a gente vai ter essa oportunidade de fazer team buildings. Vão ser vários, vários, vários. São pequenos treinamentos. Team building significa pequenos treinamentos de alto impacto que tem um resultado legal, sabe? Então, eles vão sair com muita motivação, muito empenho desses eventos. Eu quero que vocês possam, como líderes, ocupar essa energia para resultados legais, sabe? Eles vão sair bem energizados. E eu quero que vocês peguem essa energia que vai estar retida ali e vocês utilizem de uma forma estratégica para alocar em diversos movimentos que vocês têm todos os dias de desafios. Então, eu já estou avisando vocês, vai ser bem importante o líder, que são vocês, utilizarem dessa energia do pessoal para ter o resultado aí bacana, tá bom? Quero um comprometimento de todos vocês nisso. pô. Show? Vamos para a fotinha? Bora para Vamos para a nossa foto. Gibson, foto! bora, Gibson, se ajeita aí. Dixon, Eu auxiliar, Jorge, Ana. hã? Tiago. Bora, pessoal, todo mundo aí aparecendo. Abra a Eu câmera. auxiliar, Tiago. Como diz Adriano, né? Dê o melhor de O- vocês aí. Não tem feito na foto, não. Viu? Agora, postura assim, ó. Ajeitar. Jorge, Bernardo, tem alguém aqui que tem um nome que eu não sei quem é. Usuário do Bora, Zoom, não sei pessoal. quem é que é. Postura, olha para a câmera. Postura. Bora lá, todo mundo sorrindo. Um, dois, três. Ah, era o Márcio! Era o Márcio que estava escondido ali. Um, dois, três. E vou tirar. Sorriso. Uhul! Tirei. Vamos ver se ficou. Ficou ótimo. Ficou bem Tá bom, Pedro, legal. Vou pode mandar no respirar nosso já. grupo ali logo Tem, mais. tem Vou mandar muita no nosso gente grupo. aí que não deu o melhor, não, viu, Ana? Não! A foto vai É ficar assim, boa, não, não. Vamos Rodrigo. embora. Tava Coloca, quase congelando o sorriso aqui. Coloca o filtro aí, viu, Ana? Que tem gente que não entregou o melhor, não. Deus É do céu, danado. Adriano. Pessoal, grande abraço para todos vocês. Nos vemos logo mais. Passa rápido, né? Logo mais eu vou estar aí com Valeu, Ana. vocês. Que a gente possa fazer um grande trabalho. Beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau, tchau. Tchau. Tchau, Tchau. obrigada.